Então, senhores, podemos observar aqui, já com um cookies aberto, que no lateral esquerda nós temos a aba componentes. Clicando nela, conforme nós já fizemos nas aulas passadas, nas orientações passadas, nós temos todos os componentes que podem ser utilizados para fazer uma simulação. Olhando aqui o circuito, nós vamos precisar de uma fonte, um resistor, um indutor e um capacitor. Então vou colocar aqui um resistorzinho, né? Vou colocar aqui o nosso indutor, clico com o botão direito para ele rotacionar. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Vou fazer tentar fazer padronizado, igual foi feito anteriormente. Então tem que colocar o terra, não se esqueçam do terra, que sem o terra ele dá um erro, esse programa, tá bom? Só que se ele dá um erro. Vamos colocar o capacitor, clicando com o botão direito ele também rotaciona. Coloquei ele ali, né? E agora eu vou clicar aqui no item fontes e eu vou escolher a fonte de corrente alternada aqui, fonte de tensão CA. Vou colocar ela aqui, o polo positivo para cima, para ficar padronizado, né? Igual o nosso foi desenhado no nosso roteiro, né? Senão vai dar uma diferença aí. O resultado vai ser o mesmo, mas vai só dar uma diferença aí na hora que ele plotar os gráficos, né? Vai ficar só invertido. Vou fazer isso para iniciar igual foi feito o roteiro. Agora eu vou clicar aqui no fio, na parte de cima. Vocês vão perceber que o cursor muda. É só eu clicar conforme nós já realizamos nas aulas anteriores. Aqui no vermelhinho, que é o terminal, né? Cliquei no terminal, conectei ao outro e eu faço todas as conexões, né? Lembrando que aqui ele não consegue fazer aquela curva de 90, então eu chego até o ponto onde eu quero fazer a curva, eu clico uma vez, ele dobra, né? O fio ele faz essa curvatura de 90 graus. Aqui eu vou continuar, continuo, clico de novo, e aqui eu faço a última conexão. Eu clico, faço a curva, clico de novo e faço a conexão. Aqui eu vou finalizar, né, e liguei o terra, nossa referência. Observando aqui, ficou parecido, né? Vamos ajustar os valores. A tensão da fonte de 311.13, né? Isso é a tensão de pico. Vou deixar aí como exercício para vocês pegar essa tensão de pico de 311.13 e dividir por raiz de 2, né? Para vocês notarem alguma coisa importante, né? Aqui nós temos 311. Eu falei raiz de 3, né? Desculpa, gente. Vou deixar como exercício para vocês aí. Aqui por raiz de 3. Raiz de 2 é eficaz. 311.13. Apliquei a frequência. Quanto que é a frequência dessa fonte? 60 Hz, né? Eu vou colocar 60. Ok.
3 ohms, a resistência aqui do nosso resistor, né? A indutância é de 10 mili. Em aplicar, e a capacitância 1 nano. 1 nanofarad. Essa primeira condição é 1 nano. Então já vou colocar aqui as ponteiras, clica aqui nesse menuzinho aqui. E eu vou escolher aqui o nosso ponteiras, né? Aqui nas ponteiras tem de tensão e de corrente. Eu vou pegar a ponteira de corrente, ele está embaixo, eu vou fazer igual foi feito, né? Vou clicar e colocar ela aqui, e a ponteira de tensão, ela tem paralelo com a nossa fonte, né? Para fazer a medição do nível de tensão da nossa fonte de alimentação. Aqui deixa eu só inverter, que eu vou fazer igual o roteiro, né? Opa. Vou colocar aqui. Aqui fora. Aí aqui ele, de vez em quando, isso acontece. Aí você tem que colocar de novo, tá? É normal. Geralmente quando eu não consigo conectar, né, no ponto, no terminal, aí deixa eu ver aqui, ele não está conectando. Ainda bem que aconteceu isso, né? Aí vocês, às vezes acontecem com vocês. Opa, deixa eu tentar conectar o fio aqui. Não está conectando. Tem várias formas da gente ajustar isso aqui. Opa, errei de novo. Deixa eu só ajustar aqui. Então aqui eu vou colocar a ponteira, agora a ponteira de tensão, né? O positivo foi colocado no terminal de cima, negativo na parte de baixo. Foi colocado assim, que eu só vou girar. Então o positivo foi conectado no terminal superior, o negativo no terminal inferior.
Indutância está correta, capacitância correta, resistência também. A resistência representando o fio, né? Então aqui agora nós vamos colocar a simulação transiente, né? Clicando aqui em simulações, escolher o transitório, igual às práticas anteriores. Ele utilizou 30 milissegundos, o nosso autor. Vamos também parar em 30 milissegundos. Aplicar. Vamos fazer agora a nossa simulação. Clique em simular. Ele pede para salvar. Vou salvar aqui como roteiro. Vou colocar como roteiro motor. Cada um escolhe aí uma forma ou o número do roteiro também, né? Ou ajuste fator de potência, que achar melhor. Então aqui ele rodou, nenhum problema. Agora nós vamos plotar, né? Já foi aqui para diagramas, né? Já caiu aqui em diagramas. E eu vou escolher o cartesiano. E aí pegar a tensão e a corrente, né? Tensão é o PR2 e a corrente é o PR1. Então, PR2 e PR1. Eu vou aplicar. E aí nós temos as duas senoides. E elas estão defasadas. Observe que elas estão defasadas. Porém, elas estão muito serrilhadas. Elas estão quadradas, né? O que deve ser feito, Guilherme? Assim como nós realizamos nas aulas passadas essa técnica, nós vamos aumentar o número de integração do Cooks, né? Ele fazer mais cálculos para fazer o desenho, a plotagem do gráfico. Então, para fazer ele realizar esses mais cálculos, clique aqui 2 vezes na simulação. No número, vamos passar para tá com 11, apenas com 11, né? Vamos para 110. Ah, Guilherme, o que vai mudar se eu colocar mais integração? Vou colocar 1 milhão de integrações. Você pode aumentar as integrações até onde o seu computador conseguir, né? Quanto mais integrações que você coloca, mais o computador ele vai ficar mais pesado para o computador, né? Para fazer o processamento. Então, vou colocar aqui 110. Vou clicar em aplicar. Vou clicar agora em simulação, simular. E agora sim. Olha como é que ficou uma senoide mais parecendo mais um senoide, né? Tá muito mais reconhecível agora. E pode observar que a senoide azul é a da tensão e a senoide vermelha é a senoide da corrente. E você pode observar que a corrente ela tá o quê? Ela foi atrasada, né? Ela está um pouco atrasada. Vocês vão observar aí quanto que foi esse atraso, porque o nosso capacitor é apenas de 1 nano, ou seja, o atraso ainda é muito grande, porque esse capacitor está fornecendo pouco reativo para o nosso motor, ele está corrigindo pouco o fator de potência. Vocês podem até realizar os cálculos, aí fiquem à vontade, mas na prática ele pede para alterar, né? Se você observar, ele pede para passar por 100 nano, né? Se eu mudar aqui o capacitor para 100 nano, nós podemos observar aqui na simulação, vamos lá simular, que ele ajustou um pouquinho também, né? Aumentando 100 vezes aí, mas aí o nível de nano é muito pouco, né? O capacitor fornece pouco reativo. E agora o último caso é de 840 mili. Olha só, 840 mili. Né? Muito maior esse capacitor, né? Vamos ver o que vai acontecer. 840 e já não é nano, mas agora é mili. Né? Então, mandando simular nesse caso aqui, aí nós temos que diminuiu o defasamento entre a tensão e a corrente, né?
arrastou aí essa corrente para o lado esquerdo, né? Isso ficou quase em fase, vamos dizer assim, né? Isso aconteceu por conta do capacitor, esse último capacitor, que ele é bem maior, ele fornece mais reativo ao motor, ajusta o fator de potência. E com isso vocês podem responder todos esse item D e esse item E com essas simulações e escrever o relatório. Não deixem de fazer o relatório e postá-lo na data correta, conforme as diretrizes institucionais da Uniuv. Certo, senhores? Então, aqui ficamos com mais uma orientação de aula prática. Um grande abraço e até a próxima.